E hoje no canal do Travesso a gente vai bater um papo com o Richard Martin. O Richard é cantor, compositor, mora em Nashville e tá no Brasil para lançar alguns projetos, como um podcast e mais alguns singles. Já deixa o like, não esquece de se inscrever, ativa o sininho e bora pra entrevista. Richard, eu escutei os teus áudios, inclusive gostei muito de Drink Game, muito bom. Muito obrigado. E eu vi que nos teus trabalhos a gente sente essa influência de rock, country, de sertanejo também e um pouco de pop. Sim. Quais são as suas principais referências no country e no sertanejo? No country tem algumas, tem um cantor atual, novo, né, que chama Sam Hunt, que eu gosto muito, porque ele tem uma pegada mais pop. Eu gosto muito de uma dupla chamada Florida Georgia Line, que também tem uma pegada mais pop, mais rock. E eu gosto muito dos antigos, porque eu tenho um primo que eu chamo de irmão, na verdade, porque ele morou mais de 15 anos comigo, então eu falo que é meu irmão, mas é meu primo, na verdade, que ele é mais velho, e ele é do interior do Brasil, e ele cresceu ouvindo Alan Jackson, Garth Brooks, essas referências do country mais dos anos 90, né, daquela época. Não diria que são raiz, porque não são, mas mais dos anos 90. Então eu ouvi muito Garth Brooks, ouvi muito Alan Jackson. Aliás, estudei com uma das filhas do Garth Brooks, fez faculdade comigo. Então tenho bastante dessas referências também. Sertanejo, eu gosto muito de Jorge Mateus. Eu acho o trabalho deles muito bom. Eu gosto muito do Luan Santana, também tem essa pegada mais pop. Gosto de Bruno Marrone, especialmente. Eu acho que houve um marco muito importante na música, daquele DVD acústico do Bruno Marrone no começo dos anos 2000, que realmente mudou o estilo da música sertaneja. Mudou, vamos assim, o paradigma de Zezé de Camargo, uma coisa mais balada romântica, uma coisa mais acústica. Eu sou um grande admirador de assim, grandes nomes, sabe? Eu sou um grande admirador de... A pessoa faz uma coisa especial, eu admiro. Independente de se assim, é o meu gosto ou não, entendeu? Inclusive, Jorge Mateus, o Mateus, ele tem mais essa pegada de rock, né? Sim, toca guitarra, né? Eu acho que todo mundo que toca guitarra acaba puxando um pouco, porque é um dos grandes, vamos assim, é um dos grandes motivadores para começar a tocar guitarra é gostar de rock, sabe? Como foi essa experiência de gravar e de criar nos Estados Unidos? Quais foram as diferenças que tu mais sentiu lá e aqui? Nossa, engraçado que você perguntou isso, porque eu estava comentando com um músico de estúdio aqui no Brasil, o Henrique Garcia. A gente estava falando mais no contexto de músicos, mas eu acho que uma das grandes diferenças que tem do Brasil para os Estados Unidos é a exigência do público. Exigência com qualidade. E eu vou explicar para não ser interpretada de uma maneira errada essa questão. Imagina o seguinte, o Brasil tem uma matéria-prima maravilhosa, mas aquela questão, sabe, do packaging, da embalagem, para acertar, para ficar bonitinho, para botar na loja, o brasileiro acho que ainda não acertou tanto quanto o americano. Então, questões musicais como produção, mixagem, o arranjo vocal, o americano é mais cuidadoso, porque o público exige mais. Essas são umas grandes diferenças. E eu vejo isso muito, uma artista que é brasileira, mas tem uma carreira internacional, que é a Anitta. Quando eu ouço os discos da Anitta em português, eu ouço uma diferença tremenda dos discos que são produzidos pelos caras do Justin Bieber, pelos gringos, que são da Warner lá nos Estados Unidos. Eu ouço uma diferença tremenda de qualidade. E é o seguinte, a outra diferença que tem é o tamanho do mercado, simplesmente. O mercado deles é em dólar e é muito maior. O maior mercado do mundo, assim, 10 vezes maior que o do brasileiro. Então, o que acaba tendo é mais oportunidade para as pessoas. Você tem mais competição, mas você também tem mais vagas. Mais pessoas tentando fazer, mais pessoas conseguindo fazer um sucesso. Essa diferença. Mais gêneros musicais. Você pensa aqui no Brasil... Pop, na verdade, é uma mistura de pop, sertanejo e funk. Essas três coisas são pop brasileiro. Lá você tem uma distinção bem representativa de... Não, country é um estilo grande, mas não é pop. Pop, tem o hip hop. Então você tem essas diferenças grandes que aqui no Brasil você meio que mistura tudo, porque não tem como você competir sendo uma rádio, por exemplo, se você só vai tocar sertanejo, ou se só vai tocar pop, só vai tocar funk. Você meio que tem que tocar tudo, você tem que, vamos assim... dá todos os gostos, porque a audiência é menor, em geral. Até porque os próprios artistas, se você analisar, eles tendem a fazer essa mudança. Anitta canta também funk, reggaeton, então tem esse passeio nos Exatamente. gêneros,
Stick stuck to those two black throats. Break the ice, crack a smile, you know that my eyes are... Por isso que, por exemplo, o country mesmo começou a ficar mais pop. O country hoje, você ouve duplas que nem Dan and Shay, é bem pop. Bem pop. Eles fazem parceria com o Justin Bieber, eles não fazem parceria com outros artistas do country, entendeu? Sim, inclusive, tu falou isso daí do country pop, eu lembrei, o Justin Timberlake, nesse último álbum dele, ele tem uma pegada mais country. Sim. Inclusive a do Tennessee também. Sim, e ele chegou a gravar aquela última música, Say Something, com o Chris Stapleton. Chris Stapleton. Assim, realmente, de fato, tá tendo essa... Sim. Tornando o country mais pop. Sim, existe um interesse muito grande. Lá a gente tem algumas premiações específicas do country, que são CMA e ACMs. Há um tempo atrás, a Dixie Chicks, que era um grupo um pouco mais antigo, dos começos dos anos 2000, Dixie Chicks, que é um grupo country, foi tocar e a convidada foi a Beyoncé. Nashville é a capital do country. Como foi se mudar para Nashville? Como surgiu essa tua vontade de ir para o Tennessee? Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui para Califórnia. Eu fui para Orange County, na Califórnia. A cena musical da Califórnia, de Los Angeles, aquela região ali, é legal, é interessante, mas é diferente. Porque é o seguinte, lá, por mais que tenha a indústria da música, a grande indústria da Califórnia é o cinema. Hollywood é a capital do cinema, não é a capital da música. Música é secundária ao cinema. E Nashville não. Então, conto um pouco disso. Mas como eu fui, entrando na indústria e percebendo, entendendo um pouco mais, começou essa vontade. Aí aconteceu, eu jogava futebol americano e eu fui para uma universidade do Alabama, que é uma universidade muito tradicional de futebol. Já querendo fazer músicas, eu fui para os Estados Unidos com a intenção de fazer música, eu queria já fazer música. Só que eu fui e comecei a jogar futebol, comecei a fazer outras coisas, me envolvi com outras coisas, e peguei e fui para essa universidade. E essa universidade, em Tuscaloosa, que é no Alabama, são mais ou menos 3 horas e meia de Nashville. Então, de vez em quando, eu pegava um final de semana e ia lá. E nisso de visitar, conhecer a cidade, eu conheci pessoas que tocavam na noite. Aí, essas pessoas falaram, nossa, se você vier pra cá, se você mudar pra cá, vier mais com frequência, a gente bota pra tocar, a gente arranja um gig pra você. E eu falei, muito legal. Aí é diferente. Aí foi o seguinte, eu pedi transferência pra universidade, que é a Universidade de Belmont, que é uma cidade muito tradicional de music business, né? Consegui entrar, e aí transferi, fui pra México. Foi isso. Nessa tua estadia no Brasil, você vai começar um podcast em parceria com o teu amigo Camilo, certo? Sim. Como foi que surgiu essa ideia do podcast? Quais conteúdos vocês pretendem criar? Então, a ideia do podcast é o seguinte, eu conheci o Camilo lá, na verdade, ele estudou comigo na Califórnia, brasileiro, estudou comigo na Califórnia, e ele voltou para cá, ele fez comunicação, estudou isso, ele trabalha com videografia, então, uma pessoa que eu acho muito interessante. E como você está percebendo agora, eu falo muito. Não paro de falar. Então, foi meio que um útil agradável. Falei, vamos conversar, a gente já conversava muito, já batia papo, e foi meio, vamos simplesmente pegar e conversar sobre as coisas que a gente conversa normalmente, só gravar. E o conteúdo vamos dizer, é de cultura pop. A gente fala sempre com uma análise, pensando, lógico, por exemplo, eu tenho muita experiência no mercado da música, não só como músico, mas também como uma pessoa que atua no mercado. Ele tem muito essa questão do vídeo, da imagem, também trabalha nisso. Então, a gente sempre analisa de uma maneira coisas, vamos assim, atuais da cultura e dessa maneira. Então, por exemplo, falamos coisas como, por exemplo, sobre o BBB e sobre cultura de cancelamento, sobre os Grammys e o que aconteceu, por que teve aquela polêmica do The Weeknd, ficou chateado que não recebeu votações. Então eu expliquei, por exemplo, para a galera que não sabe, expliquei como é que acontece a votação do Grammy, por que pessoas são indicadas e outras pessoas não, quem que indica, quem não pode. São várias coisas. Falamos de moda, que nós dois somos muito ligados, muito não tão bons no negócio, mas falamos muito, gostamos muito de moda. Então falamos um pouco de tudo, mas uma coisa bem relaxada, bem jovem, vamos dizer assim, e tentando sempre trazer um valor maior agregado no sentido de técnico, vamos dizer assim, analisar, não só dar opinião, mas pensar como pessoas que fazem parte do mercado, do entretenimento, entendeu?
dress and let your hands glide on. Gin dry is overpriced, but you can have your... Você é cantor, compositor e tem as referências Jorge Mateus, Fernando Sorocaba. Tu pretende lançar alguma música em português ainda? É o seguinte, é engraçado isso. Não por conta do Jorge Mateus e Fernando Sorocaba que eu pensei nisso, mas eu sou muito fã de música em geral e eu sou muito fã de K-pop agora. E eles têm essa questão da letras metade em coreano e metade em inglês. E tinha compositores amigos meus que sabiam que eu era brasileiro, que falavam, por que você não faz coisas em português também, não bota assim uma frase aqui, uma frase ali? Então a ideia é eventualmente sim fazer isso, mas mais nesse contexto de uma parte aqui, uma parte ali, de repente um verso com algumas palavras, nesse sentido. Questão de falar simplesmente em português, fazer tudo em português, eu não tenho, pelo menos não tenho plano no momento. Eu acho que talvez é uma coisa mais para frente. Porque a minha ideia, o meu objetivo é deslanchar essa carreira internacional e exatamente trazer essa questão do brasileiro também pode fazer sucesso lá fora. O brasileiro também representa a música. Porque você vê o pessoal da Colômbia, o pessoal do México, o pessoal de Porto Rico fazendo sucesso, por que o brasileiro não? Sendo que é um país maior, deveria ter tanta oportunidade, tanta representatividade quanto. Tu já conta com 3 singles e vão lançar mais 3 nesse primeiro semestre, certo? Certo. Saem 2 agora. Esse primeiro EP, na verdade, vou explicar um pouco sobre o primeiro EP para você entender o segundo, só, rapidinho. O primeiro EP, na verdade, a estrada que liga o Alabama, Tuscaloosa, Alabama e Nashville, chama Interstate e 65. E o pessoal fala 165 e é o sentido norte. Por isso que chamava 165 Norte, porque são músicas que eu escrevi enquanto eu estava fazendo essa viagem. Por isso é o seu nome. Agora, o outro EP, o EP que vai sair agora, no mês que vem, esse EP chama The Mombrew Diaries, Diários de The Mombrew. The Mombrew é a avenida onde o pessoal local de Nashville, o pessoal da comunidade musical local, vai para os bares, vai se divertir. Porque em Nashville é bem diferente. Você tem a parte do centro da cidade, downtown, que normalmente o pessoal ou tá tocando, ou tá trabalhando, ou não tá lá. Se tá alguém lá se divertindo, provavelmente é turista. O pessoal que mora lá, o pessoal que trabalha com música, normalmente vai para essa avenida chamada The Mombrew. Então, para mim, foi essa celebração dos meus colegas, todos esses estilos diferentes, como eu falei, estão vindo mais estilos diferentes, mas representatividade de outros estilos, de outros gêneros musicais. Então, eu queria meio que celebrar isso e eu falei, são os diários de conviver nessa avenida de quem mora lá, entendeu? Já tem data prevista? O próximo single chama Even the Rain, é uma música mais calma, mais balada, piano e voz, sai dia 5 de março. E o EP sai mais tarde no mês de março. Eu não sei ainda definido, mas é uma sexta-feira. Então, não sei se vai ser a segunda sexta-feira, terceira sexta-feira, mas em março também. Mas o EP são Rebound, Drinking Games, Even the Rain e mais uma música que tem um outro estilo também diferente das outras duas. Eu queria agradecer a entrevista. Muito obrigada e muito sucesso. Então tá bom. Muito obrigado, agradeço demais. Qualquer coisa, qualquer outra pergunta que você tiver, lembrar, pode contactar, fala com a agência, fala direto comigo, não tem problema, e a gente resolve, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns e muito sucesso, viu? Espero que vocês tenham gostado. O link pro EP do Richard tá na descrição, confiram que tá bem legal. Deixa o like, ativa o sininho para não perder nada, se inscreve no canal e até a próxima.